Eu me chamo Isabel Ribeiro Pereira, nasci em 1962, então eu tenho 51 anos. A infância, ela foi assim, a gente pensa com a imaginação, né? Então a gente se transporta lá para um outro espaço de tempo, né? E aí eu estou me transportando lá para... Quando eu me lembro, quando eu tinha uns 5 anos já, minha mãe me colocou aqui no Colégio Santa Maria, vocês conhecem? Então tinha um programa de bolsas, aí nós conseguimos uma bolsa e estudei no Colégio Santa Maria, Jardim da Infância, pré, primeiro e segundo ano. Depois as freiras pediram pra gente sair porque já não tinha mais o programa de bolsa, aí fomos pro Laerte, estudei no Laerte, do Laerte estudei no Exaltino, onde eu dou aula hoje, né? E aí minha infância foi assim, como eu falei, eu nasci em 1962, vocês sabem que em 64 teve um golpe civil-militar no Brasil, então eu fui criada no regime militar. E esse regime militar, ele se transportava para dentro da casa. Os pais acabavam criando a gente também num regime militar, né? Mesmo assim as crianças conseguiam ser felizes. Só que tinham muitas regras, não pode isso, não pode aquilo, palavrão nem pensar, de jeito nenhum, pimenta na boca, né? Mas podia, a gente brincava de amarelinha na rua, brincava de queimada na rua, rolemã, andava de carrinho de rolemã, esconde-esconde, polícia e ladrão, que era uma delícia, só que os pais estavam sempre vigiando, a gente não ficava assim livre, leve, solto, não. Olha que bacana, esse cemitério aqui do lado, ele não tinha muro, ele só tinha uma cerquinha, as ruas eram de terra. Aí quando começou a fazer os asfaltos nas ruas por aqui, a gente inventou a história do carrinho de rolemã, foi uma delícia, o asfalto era novinho, o carrinho descia, era tudo descida, né, descia que era uma beleza. E as meninas brincavam dessas brincadeiras de meninas também, só que elas iam na garupa. Os meninos ali controlando o carrinho e as meninas na garupa. Olha só que romântico. Mas a gente nem pensava nesse lado romântico, a gente era criança mesmo. Gente, época de finados, vai ser agora dia 2, né? Eu cheguei a vender flores e velas aqui, porque tinha um movimento, as pessoas tinham esse valor de vir no cemitério e visitar seus mortos, né? É um valor assim que está se perdendo, que a gente não deveria deixar perder. Porque é uma tradição, e tradição quando se perde, a gente perde a identidade. Então tem coisas que o jovem tem que abolir, mas tem outras que o jovem tem que permanecer, principalmente a tradição, esses costumes legais, faz parte da nossa identidade. Quando a gente perde a identidade, a gente perde o equilíbrio, a base, então a gente tem que cultuar, tem que perpetuar essas tradições. E eu vejo que está se perdendo essa tradição de ir no cemitério, ter esse respeito com os mortos da gente, com os ancestrais da gente. A mãe montava uma barraca, comprava flores da florista, inclusive a filha da florista foi presa pelo DOPS e ficou lá desaparecida há tanto tempo, quase que ela desapareceu para sempre, porque vocês sabem que na época do militarismo várias pessoas desapareceram para sempre, estudantes, né? E a filha da florista, que era amiga da minha mãe, do meu pai, desapareceu, filha única, ela estava na universidade. Depois ela apareceu com um militar, muito jovem, que se apaixonou por ela e salvou a vida dela, olha que romântico. Se casou com ela, eles formaram família, mas ele salvou a vida dela, porque ela estava no pau de arara. De um presente que eu ganhei, na época era a Suzy, né? E a gente não tinha brinquedo. Ganhava aquelas bonequinhas de plástico que quebrava logo, mas eu gostava das minhas bonequinhas de plástico também, que tinha nome. E eu queria uma Suzy, eu pedi uma Suzy o ano inteiro, escrevia bilhete, pedia, meu pai era muito duro, português, só trabalhava, né? E aí minha mãe já era uma pessoa mais maleável, mais carinhosa, né? E aí naquele Natal eu ganhei aquela Suzy, pra mim foi tudo. Foi tudo, eu tratei daquela Suzy como se fosse minha filhinha mesmo, né? E foi um presente que está na minha mente até hoje
E depois, como veio outros irmãos, veio a caçula, que é a caçula, olha, hoje ela está com 39, para com 51, olha quanta diferença nós temos, né? E ela acabou pegando a minha Suzy, eu já estava mocinha, aí eu dei minha Suzy para ela. E aí, como eu perdi minha mãe cedo, fui criada sem mãe praticamente, eu tinha 16 anos, a Bernadette acabou sendo minha, como se fosse filha, né? Aí, da boneca, o que ela precisasse eu dava para ela, né? E aí se perdeu a minha Suzy. Mas tudo bem, ficou na minha memória, porque a gente pensa com a imaginação, então ela está viva lá na minha memória, a minha Suzy. Né? Eu fui feliz na minha infância, mesmo vivendo numa ditadura, porque a gente tem que pegar o que a gente tem na mão e ser feliz, não ficar pensando, quando eu tiver isso na mão eu vou ser feliz, quando eu tiver um iPod eu vou ser feliz, quando eu tiver um iPad eu vou ser feliz. Não, eu vou ser feliz com o que eu tenho na mão, nem que seja um carrinho de rolemã. Assim como eu fui feliz, subindo no muro do cemitério, brincando de pega-pega, polícia e ladrão, que era uma brincadeira saudável, né? Ninguém queria ser ladrão, todo mundo queria ser a polícia. E é muito bacana isso aí, eu gostaria que vocês tivessem uma infância bem feliz como eu tive também.